Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa e mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui a Marcela Worseman, nutricionista esportiva, tem pós-graduação também em nutrição vegetariana, vegana. E a ideia, Marcela, acho que ninguém melhor que você, então, para conversar sobre a alimentação vegetariana e vegana para o atleta, seja o atleta de altíssimo rendimento, seja um atleta recreativo, né? Então, primeiramente, obrigado pela disponibilidade, bem-vindo, espero que todos aproveitem a conversa. Que ótimo, obrigada pelo convite. Vamos lá, que esse assunto é bom. Vamos lá. Marcela, quando você fala em atletas, a primeira imagem que se tem, quando você fala em alimentação com carne, é aquela ideia do atleta musculoso, né, enfim, fisicamente mais desenvolto, né? Então, é uma associação de que a carne vai te trazer, a proteína vai te fazer ficar mais forte, né? Uhum. Por isso sou estranho para muita gente você pensar num atleta de alto rendimento que não come carne, né? Sim. Por outro lado, a gente tem, talvez se quiser falar, pode falar nisso, mas dá para listar aí uma série de atletas de altíssimo nível, dos melhores atletas do mundo que seguem uma alimentação vegetariana ou seguem uma alimentação vegana, né? Então, a ideia é um pouco essa, quer dizer, tentar quebrar um pouco alguns Desmistificar. mitos que existem em relação a isso, até porque muitos atletas, eles sentem essa vontade de ter uma alimentação vegetariana, mas sentem um pouco, vamos dizer, que aquilo pode prejudicar ele, né? Receio, né, de cair o rendimento, ou Exato. alguma coisa assim. Você saberia falar alguns atletas que seguem essa linha? Com Como é que isso certeza. está na linha do esporte aí? Sim, acho que assim, uma das principais do Brasil é até minha paciente, é a Macris Carneiro, que é jogadora de vôlei, está nas Olimpíadas agora, ela está lá em Paris. Tem no mesmo time, tem a Carol também, jogadora de vôlei, que também é vegana. A gente tem as irmãs Williams, que também são veganas, ou na maior parte do tempo, elas começaram a fazer testes perto de campeonatos e gostaram desse tipo de alimentação e acabaram expandindo mais. A gente tem atleta, tem a Marina Fioravanti, que é atleta do rugby, está nas Olimpíadas agora também, tem levantadora de peso. A gente tem o Djokovic, a gente tem o Lewis Hamilton, né, da Fórmula 1. Então, tem todos os esportes, tem exemplo de vegano, basicamente, né? E a gente vê que são pessoas que atingiram ali o topo, né, do esporte, ou seja, estão nas Olimpíadas, são realmente vencedores aí de grandes campeonatos e tudo mais. Então, isso mostra pra gente que é possível ser um atleta vegano de alto rendimento e com sucesso. Ótimo. Essa pergunta que eu te fiz não tem, é mais do que uma questão de curiosidade, né? Pesquisando um pouco antes da gente conversar, a gente viu alguns atletas de fato que têm essa linha de alimentação vegetariana e vegana. E uma coisa que me impressionou é como a gente acha muitos exemplos de atletas estrangeiros, americanos, europeus, e poucos exemplos de brasileiros que seguem uma linha vegetariana e vegana, né? É, Seria um aspecto cultural, ou seja, falta talvez esse conhecimento no meio esportivo de que é possível uma dieta vegetariana, ou falta estrutura para esses atletas poderem seguir uma dieta vegetariana e conseguir manter o altíssimo rendimento? sim, eu acho que é muito mais a questão de que o vegetarianismo, a alimentação vegana, ela está bem difundida fora do Brasil. Eu acho que aqui no Brasil está cada vez mais, a gente ouve falar cada vez mais e vê mais produtos e mais pessoas, mas eu ainda acho que tem sim um grande preconceito com esse tipo de alimentação. E aí vão pipocando esses pequenos exemplos e arrastando outros também, né? Eu até esqueci de citar. Aqui no Brasil, a gente tem o primeiro time de futebol vegano das Américas. Tem um na Inglaterra, mas aqui para esses lados, a gente tem o primeiro time aqui no Brasil de futebol masculino 100% vegano. E
E lá fora a gente tem tanto times quanto você vê atletas realmente de força, de endurance, então de todas as modalidades. A gente tem veganos na NBA, na NFL, triatlon, Ironman, um dos grandes campeões de Iron, né, das provas de Ironman também é vegano. E a gente, acho que vendo isso aqui, vai tomando mais coragem, a gente não, né, assim, às vezes alguns atletas, e conseguindo embarcar. Mas eu acho que existe um grande preconceito, tem muita relação ainda, e a gente está indo da nutrição, né, de um certo machismo, preconceito com masculinidade, assim, e alimentação vegana, né? Então, tem gente que fala, homem não vai comer carne, vai ficar fracote, não é homem de verdade, aquela coisa, e isso é um discurso tão ultrapassado e a gente cada vez mais vê que não faz muito sentido. E o Brasil, acho que tem um pouco mais disso ainda presente, né, entre muitas pessoas. Mas eu acho que o caminho é positivo, assim, cada vez mais aparecendo mais atletas veganos por aqui também. Ótimo, legal. Quando a gente fala em nutrição esportiva, quer dizer, acho que a grande diferencial da nutrição esportiva para a nutrição de não atletas está no período pré-treino, né? Ou seja, a alimentação pré-treino, a alimentação durante o treino, quando é uma atividade de longa duração, e o pós-treino, pensando em recuperação, né? No fundo, claro, as demandas precisam ser ajustadas de acordo com o consumo, com a demanda de cada um, mas mais do que isso, a alimentação pré-treino é o que faz a diferença aí, né? Da E aí rotina. a gente tem que pensar em alguns aspectos da alimentação vegetariana que podem interferir nisso, né? O primeiro ponto que eu queria discutir com você é a nutrição vegetariana ela tem uma densidade calórica geralmente menor do que a alimentação onívora, né? A alimentação com produtos de origem animal. Quando você pensa num atleta, principalmente nos atletas de endurance, que tem um gasto calórico diário bastante excessivo, né? Que chega aí às vezes 5.000, 6.000, até mais calorias do que isso por dia, como que você vai suprir isso com uma alimentação vegetariana? Esse é um dos uma das grandes dificuldades da alimentação vegana com os atletas, né, principalmente os de alto rendimento e os de endurance, justamente por isso, uma necessidade calórica altíssima e muito tempo em treinamento. Eu brinco com isso com alguns atletas, meus pacientes, eu falo, às vezes você está treinando tanto tempo, era um momento que a gente precisaria fazer com que você comesse, não dá. Eu tenho atleta, por exemplo, de natação, eu falo assim, ou você está nadando, ou você está dormindo, não tem mais onde eu conseguir fazer você comer, né? É engraçado isso. Mas, justamente, a gente tem uma alimentação muito rica em fibra, muito rica em água, então muito volumosa, e isso com uma densidade calórica menor. Então, isso dá muita saciedade, né? Com esse volume, às vezes, a pessoa não consegue tolerar tudo que ela precisa. Então, a gente tem dois pontos que trabalham juntos, né? Então, um é você optar por alimentos ao contrário, então, com menor teor de fibra, com uma maior concentração calórica, densamente calóricos, e às vezes a gente acaba indo para o que a gente faz uma recomendação ao contrário para as pessoas não atletas, né? Então, às vezes vai para um refinado, né? Então, você diminui fibra, vai para um alimento mais refinado, assim a gente consegue concentrar calorias, e o uso de suplementos, sem dúvida. Refinado, você está falando açúcar e talvez exatamente. Doces Acaba indo. Então, imagine assim, às vezes eu quero que uma pessoa consuma carboidrato, pode ser das frutas com um monte de aveia e tudo mais, mas, putz, se eu der para esse cara um pedaço de um bolo, ele vai bater ali o dobro de calorias do que ele teria num potinho de frutas maravilhoso. Né? Não quer dizer que ele não vai comer fruta, mas às vezes a gente tem que equilibrar. Momentos, tá. Exatamente, né? Então, nessa situação, alguns alimentos fazem mais sentido. É a questão do suco, né? Que é tão polêmico por aí, né? O suco, ele não é um veneno, como muita gente diz. Nessa situação, ele é excelente pra gente. Então, quando que eu vou conseguir fazer uma pessoa, sei lá, comer 5 laranjas de uma vez? Difícil. Agora, se eu bater tudo num suco, ele vai conseguir consumir essa quantidade de carboidrato de uma forma que vai ser mais fácil.
Então, tudo na nutrição depende, eu falo bastante isso. Então, você tira as fibras ali, batendo um suco, coa o suco, mas você consegue pôr uma quantidade muito maior de carboidrato do que se a pessoa fosse comer, mastigar aquele tanto de fruta, né? Então, a gente vai para esse lado e a gente usa também a suplementação, não só tanto de proteína, né? Então, a gente tem suplementos de proteína, mas a suplementação de carboidrato, principalmente pré, intra e pós-treino, que nos ajudam bastante. A gente tem carboidrato em gel, carboidrato em pó, então nada de fibra, né? Então, com isso a gente consegue bater essas quantidades com uma tolerância melhor do atleta. Legal. E essa discussão é importante, quer dizer, existem estudos aí não falando de vegetarianismo, mas de atletas em geral, mostrando que o atleta, essa ideia de que o açúcar refinado não é saudável, sai um pouco da rotina. Quer dizer, os problemas que o açúcar refinado vai ter, talvez não seja tão grande para o atleta. Ele é muito ruim para aquela pessoa sedentária, para a pessoa que tem pouco nível de atividade. E a mesma Acaba coisa, equilibrando ali, né? a mesma coisa o suco, quer dizer, a grande crítica do suco é que eles carregam muito açúcar e você tira os nutrientes das frutas, né? Mas pensando no vegetariano, que ele vai ter, não vai faltar fibra, não vai faltar as vitaminas, não é esse o ponto de... esse é um problema muito grande para quem não faz a alimentação vegetariana, você ter os minerais, as vitaminas todas, não é o caso do vegetariano, né? Exatamente. Então é muito relativo, né? Uma conversa que eu sempre trago, porque hoje em dia na nutrição tudo é sim ou não. Não. Tem muita coisa que depende ali, tá no meio. Então a gente tem que analisar um pouquinho mais. E esse é um caso clássico, assim, disso. Ótimo. Vamos pensar agora na alimentação pré-treino, né? Então, vamos dizer, você acordou de manhã, vai tomar um café da manhã e depois vai sair para treinar, né? Muita gente tem desconforto abdominal quando treina com o estômago cheio, né? Sim. Então, a recomendação que você tem para a maioria das pessoas é você ter uma alimentação com produtos que sejam facilmente digeríveis, né? Digestíveis no pré-treino, né? Que tenha uma carga calórica adequada, mas que se digira isso mais fácil. Como fazer isso com um atleta vegetariano, vegano? A gente vai fazendo tentativa e erro, né? A gente tem que entender a situação. Então, se é uma pessoa que realmente não tolera, a gente não consegue colocar um grande volume, independente do alimento, uma alternativa é a gente pensar no dia anterior. De repente, o jantar dessa pessoa ela já funciona como uma parte do pré-treino, então reforçar, de repente, o jantar já faz com que ela chegue um pouquinho mais abastecida, e aí a gente consegue fazer uma refeição com um volume menor. Mas, de forma geral, o que a gente precisa no pré-treino? Qual é o nutriente principal? É o carboidrato, né? E ele quem fornece principalmente energia, vai ali dar uma regulada na glicemia ali do treino. E o carboidrato, ele é de origem vegetal, basicamente, né? Ele está lá nas frutas, nos cereais, nos tubérculos, para o vegetariano no mel, para o vegano no melado de cana, por exemplo. Então, a gente, com essas alternativas, seja vegano ou onívoro, a gente consegue montar um bom pré-treino. Então, a gente pode pensar num pão com geleia, numa fruta com aveia, numa vitamina de fruta com um leite de aveia, por exemplo. Tem algumas, ou de repente um tubérculo, uma mandioca, tem gente que gosta, batata doce, assim, super possível. Se a pessoa não tolera o sólido, mastigar, a gente vai para a parte líquida. Então, vai bater um suco, vai bater uma vitamina, vai para o suplemento de carboidrato em pó misturado com água, que é bem facinho. E se não tolera nenhuma dessas, a gente pode pensar num intratreino, talvez a gente até vá falar mais para frente, mas é uma alternativa, né? Então, tolera às vezes um gel de carboidrato ao longo do treino, ou pequenos goles no carboidrato em pó com água, né? Não consegue tomar tudo antes do treino, mas consegue pequenos goles. Então, a gente entende que aquilo lá vai virar um intratreino para ele. Tem algumas alternativas. Ótimo, legal. O intratreino que você está referindo, acho que se tiver alguma coisa mais para falar, ótimo, mas basicamente a gente tem algumas discussões já falando de
alimentação intratreino. Eu acho que não muda muito o que é para um atleta vegetariano do que é para um atleta, até porque basicamente o que se consome é de origem Vegetal, vegetal, né? né? Então, a gente tem a alternativa do gel de carboidrato, que é muito usado, né, pelos corredores, principalmente, triatlo. A gente tem o carboidrato em pó, que você mistura com água, que daí na corrida fica mais difícil, mas na bicicleta é fácil de levar na garrafinha. A gente tem, pensando nos veganos, talvez que tenha uma vontade de seguir um caminho mais natural, as frutas secas podem entrar aqui, rapadura também, então tudo isso de origem vegetal. E aí a gente vai testando a secabilidade da pessoa, a digestibilidade daquilo, o bolso também, né? Porque muitas vezes você comer uma bananinha passa muito mais barato do que comer um gel de carboidrato, e entendendo o que funciona para aquela pessoa, mas é super possível da gente bater aí o que precisa nesse momento. Legal. E agora, por fim, pensando no pós-treino, né, existem evidências que, quer dizer, aquele período imediato, primeira, segunda hora pós-treino, principalmente no atleta que faz treino de alta intensidade, que ele deve ter um consumo de proteína e de carboidrato, né? Que seja, porque é um momento em que o organismo estaria mais preparado para absorver e para utilizar esses nutrientes, né? Então, às vezes eu bato a minha meta, a minha demanda diária, mas a falta de alimento neste período pós-treino imediato, isso pode tirar a capacidade, talvez, de algumas adaptações e a recuperação pós-treino, né? Comprometer a recuperação, exato. Exato. E agora, como é que a gente pode fazer no atleta vegetariano para ter esse alimento que seja rapidamente absorvível numa dieta vegetariana? Eu acho que a opção mais prática, normalmente bem aceita pelos atletas em geral, são os suplementos de proteína, né, que a gente tem de origem vegetal. Então tem proteína de arroz, de ervilha, de soja, de semente de abóbora, semente de girassol. E a gente consegue, então, fazer com que ele tenha essa praticidade de bater ali a proteína num volume suficiente. Carboidrato muito fácil da gente bater, ele pode entrar com um suplemento. Hoje em dia já tem, né, os suplementos que a gente chama de recovery, que eles fazem uma proporção ali de carboidrato, proteína, de 4:1 ou de 2:1. E a gente tem de origem vegetal, agora é uma novidade meio no Brasil, então acho que faz no máximo 2 anos que a gente tem esses recoveries veganos agora no Brasil. Então tem alternativa para a gente ir por suplemento, tem alternativa para a gente ir por alimento, mas justamente nem todo mundo no final do treino tá com apetite ali para bater um pratão, né? Então muitas pessoas, ainda mais depois de treinos muito longos ou de alta intensidade, estão ali, às vezes, um pouco enjoadas, um pouco mais indispostas, não toleram comer tanto. Então, para essas pessoas, a suplementação, ela resolve bem, assim, né? De bater carboidrato, proteína, e de uma forma que seja palatável, né? Confortável para ela consumir. Ótimo. Bom, eu trabalhei durante um bom tempo com futebol de alto rendimento, seleção feminina de futebol, tudo, né? E uma situação que a gente tinha muito, quer dizer, tem o treino da manhã, e é um treino intenso, né? Sim. Acabou o treino, tem um tempo para descansar, almoço, e aí um descansozinho à tarde e mais um treino corrido aí, né? Então, não só você precisa ter uma alimentação que consegue te recuperar do treino da manhã, mas que também não vai comprometer o treino da tarde, né? Pesar, né? Nesses casos, alguma recomendação específica para o atleta vegetariano? Olha, tem recomendações e tem casos práticos para contar também, né? Então, vamos pensar nas recomendações primeiro. Então, a gente pode fazer o uso de suplemento logo após o treino e depois fazer o almoço, que daí talvez não precise ser tão volumoso quanto seria se fosse direto para o almoço. E nessa refeição, como ela é basicamente um intratreino, né? Você tem um intervalo curto, relativamente curto ali, diminuir talvez os vegetais, verduras e legumes. Vamos mais para os cereais e para os tubérculos ou para uma outra fonte de proteína, tofu, carne de soja, alguma outra coisa assim, porque a gente diminui a quantidade de fibra, isso facilita a digestão, não tem um impacto também
tão grande no intestino, que poderia ter, às vezes, para algumas das pessoas. E aí a gente consegue comer um volume maior, fazer a digestão e ter energia ali para aquele momento do treino. Então, deixar, de repente, os vegetais crus e em grande volume, talvez para o jantar, em outras refeições, e tirar ali do almoço. E aí, um caso prático interessante é justamente desse time de futebol vegano, que ele fica lá na Praia da Pipa, né? Que eu, através da Sociedade Vegetariana Brasileira, eu atendo esse time. E esses meninos, eles não eram veganos, na verdade eles não são, eles são veganos no time, né, no clube, então o alojamento, ele é 100%, alimentação 100% vegana, então lá eles seguem isso, e eles, muitos vieram de outros times. E um relato muito comum deles é, nossa, hoje em dia eu rendo muito melhor no treino da tarde do que eu rendia antes, quando eu comia um bife enorme, uma carne enorme, alguma coisa assim, porque muitas pessoas ainda têm a noção, a noção errada de que o que dá energia é a proteína. O que dá energia é o carboidrato para a gente. A proteína é matéria-prima para construção, né, recuperação muscular. Então, obviamente, ela é muito importante. Mas nesse momento, né, por essa demanda alta energética desses meninos, o carboidrato, ele é a estrela, querendo ou não. Então, eles achavam que o que ia dar energia para eles era a proteína, lotavam um prato de carne, comiam ali, lógico, arroz, uma batata, um macarrão, só que ficavam super pesados, porque não conseguiam fazer a digestão dessa carne toda para o treino. E aí, quando eles migraram para a alimentação vegana durante a semana lá no clube, muitos me relatam isso. Falam, nossa, não fico mais tão pesado, me dá aquele sono depois do almoço, tô sentindo, eu tô leve, mas eu tô com energia também, né? Diferente do você ficar leve com fome sem energia. Então, ele tá abastecido, mas de uma forma leve também. Então, se for bem feito, o esquema dessa refeição, ela traz grandes benefícios para quem tem esse tipo de rotina. Ótimo. Bom, acho que o que chama atenção nessa conversa até aqui é que, de fato, o atleta ele tende a, talvez, depender um pouco mais dos suplementos, né? Quer dizer, o vegetarianismo junto com os gastos do esporte, talvez dificulta a alimentação regular, né? Sem suplementos. Por outro lado, tem muitas pessoas que buscam o vegetarianismo justamente pensando numa alimentação mais natural, né? Ou seja, com produtos que sejam menos processados e menos manipulados, o que não é o caso de um suplemento alimentar, né? Não sei se você teria exemplos ou pacientes ou casos de atletas vegetarianos e que tendem a evitar os suplementos. Sim. Eu tenho um caso bem marcante, assim, de um atleta, ele não é atleta profissional, mas ele se dedica muito, né, ao esporte, ele é ultramaratonista aquático, e ele fez uma travessia no Rio de Janeiro do Leme ao Pontal, são 36 quilômetros nadando, é coisa pra caramba, né? Famosa essa competição. E ele já era vegano há um tempinho, e ele realmente queria evitar ao máximo o suplemento. Então, a gente começou testando só com alimentos, os treinos dele. Então, o carboidrato intra-treino, ele vinha do suco de uva integral, ele vinha da rapadura, das frutas secas, principalmente. O pós-treino dele, ele era muito relutante com os suplementos de proteína, então ele comia pratão. Então, o café da manhã dele era a base de comida. Então, ele terminava de treinar de manhã e batia um prato de arroz e feijão. Almoço de novo, lanche da tarde, comia comida. Então, ele fazia home office e ele gostava de comer desse jeito, e ele super incorporou isso, né? Depois de um tempo, eu acho que ele foi voltando a trabalhar no escritório, daí ficava mais difícil de seguir essa rotina, daí ele foi abrindo um pouco mão disso e aceitou entrar com suplemento de proteína, por exemplo, e aí, só que ainda numa linha bem mais natural, né? Então, usando um suplemento de sabor neutro, ou seja, que não tem nenhum tipo de aromatizante, corante, adoçante, nem nada, é o pó mesmo, é o pó, a proteína de arroz isolada, simples, e aí ele batia umas super vitaminas com vegetais, legumes, verduras e sementes e fruta, proteína. E aí ele se adaptou bem com isso, continuou com os pratões assim, mas o pós-treino dele virou um shake
Então, mesmo dentro da suplementação, você pode fazer escolhas mais naturais e nem tanto naturais, né? Então, é possível, né? Tem que entender se cabe na rotina da pessoa, se a pessoa aceita, né? De paladar mesmo, enfim, e digestibilidade e tudo mais. Mas ele é um caso bem curioso, assim. Dificulta, mas é possível. Quer dizer, então tem que analisar como que Se aquela organiza. pessoa, o organismo reage a cada coisa, e aí, se não reage bem, vai ter que pensar nas opções que existem. Mas tem Tá na opção. balança, né? O que que faz, o que que pesa mais para você, o que que a gente consegue equilibrar de um lado ou de outro, mas é possível. Ótimo, ótimo. Marcela, legal. Eu acho que assim, mais uma vez, o objetivo que a gente teve aqui foi discutir alguns aspectos da alimentação vegetariana no atleta especificamente, né? Para mostrar que isso é possível, né? E que isso não vai prejudicar, pelo contrário, pode até ajudar no rendimento, desde que seja feito da forma adequada. Não é simplesmente parar de comer carne, né? Quer dizer, acho que a alimentação vegetariana, ela, de fato, ela vai ter uma deficiência que pode ser suprida, mas aí precisa ter o conhecimento, ou ter o suporte, ou ter o auxílio para isso, né? Exatamente. E eu acho que, principalmente para atletas, né, para praticantes de atividade física e que levam a sério o esporte, treino com constância e frequência, vale lembrar que não importa se a pessoa é vegana ou onívora, né? É preciso uma atenção especial para alguns pontos na alimentação. Então, não é, lógico, às vezes não está tão no cotidiano da pessoa prestar atenção em alguns pontos que a alimentação vegana necessita. Mas quem tem essa dedicação com o esporte precisa ter dedicação com a alimentação, né? A nutrição faz ali parte do pilar. Para você ter um sucesso no esporte, você precisa treinar, você precisa descansar e você precisa comer direito. E esse pilar aqui da alimentação, as pessoas precisam entender cada vez mais que ele tem um peso muito grande, né, na performance. Então, seja onívoro ou vegano. Então, se é vegano e está descuidando, mais chances de não dar certo, né? Mas é completamente possível e tem muitos benefícios também, você optar por essa alimentação sendo atleta. Tá, e só para finalizar, tá pensando agora nisso que você estava falando, né? E juntando um pouco com essa experiência com o futebol, no caso, com o futebol feminino, né? Então, a gente ia fazer jogos em qualquer canto do mundo, né? Então, a gente ia para o Canadá, ia para a Austrália, para a Europa, que são lugares que você não tem tanta dificuldade. Mas eu vou te dar um exemplo de uma viagem que a gente fez para a China, para o meio da China, não era para Pequim, não era para Xangai, num lugar onde você não conseguia falar com ninguém, porque tinha uma pessoa que falava inglês e que não era exatamente o inglês, né? Que onde você não achava alimentos que a gente costuma comer. Me lembro de um dos membros da equipe que passou a semana comendo camarão e melão, né? Foi o que Então, quer deu. dizer, é o que dá, né? Muitas vezes nessas viagens. E quando você pega um atleta de alto rendimento, acho que um dos fatores que limitam a escolha pelo vegetarianismo é justamente essa. Quer dizer, eles não estão necessariamente treinando no quintal de casa, eles não estão necessariamente treinando no clube dele, eles estão rodando o mundo, né? E quando você roda o mundo, você não costuma levar um nutricionista, não costuma levar o cozinheiro junto, não costuma levar comida, né? Não sei, realmente em algumas equipes muito de exceção que vai ter toda essa estrutura, né? Sim. Então, assim, eu acho que aí é a hora de chegar, conversar com o nutricionista e ver, falar, olha, o que eu posso talvez levar para uma viagem, com o que eu posso abrir mão nesse caminho, quer dizer, porque muitas vezes você não tem, acho que uma das barreiras que existe é justamente essa, né? E não só para os atletas que estão viajando, para os veganos tradicionais que estão viajando aí também, é uma grande dificuldade, né? Tem uma piada interna no veganismo que quando a gente viaja, metade da mala é roupa, outra metade é comida, que a gente leva para garantir para não passar fome, né, em alguns lugares. Então, se preparar um pouquinho mais, assim, com um pouquinho mais de atenção. Então, a Macris, por exemplo, agora ela está na segunda Olimpíada dela que eu acompanhei. Então, né, do Japão anterior,
a gente fez ali um plano de ação para algumas coisas que ela podia levar. E olha que a Vila Olímpia tem muita opção. Então, tem restaurante vegano, tem muita alternativa, assim. Né? Tenho recebido notícias de alguns contatos. Mas hoje em dia ela mora na Turquia. Então, é isso. É você se preparar. Né? Então, levar que seja os suplementos. Aí a gente vai, às vezes até perde um pouco da qualidade, sai um pouco do alimento supernatural, mas vai para a barrinha de proteína, vai para a proteína em pó, vai para, às vezes, um tofu defumado que aguenta bem viagem, o pessoal leva também. Então, existem algumas alternativas, mas tem que se preparar, né? Tá? Não dá muito para ficar ao léu, sabe? Assim, tem que ir um pouquinho mais preparado, mas também é possível. Mas os veganos cansam de passar fome em viagem, é que atleta não pode, né? Passar fome e ficar faltando nutriente. Então, realmente tem que ter uma organização um pouquinho maior. Ótimo, legal. Marcela, acho que é isso. Agradecer mais uma vez pela disponibilidade, acho que foi uma ótima discussão e espero contar com você aí em outros momentos. Que bom, fico super feliz de poder falar sobre veganismo e quebrar alguns mitos, principalmente no esporte, né, que tem bastante. E foi um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigado mais uma vez. É.